Vou colocar o tema, vou pedir para nossa técnica me ajudar, o tema dessa mensagem dessa manhã, olha só, sendo sal. Ou seja, impactando o mundo com sabor e significado. Uau! Nós somos sal da terra, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Hoje nós vamos focar nessa questão de nós somos o sal. Então nós temos a obrigação de impactar o mundo. Não é de qualquer forma, é com sabor e com significado. Não teria outra passagem para respaldar, para ser o pano de fundo, para ser o texto base dessa mensagem, senão a palavra de Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa aqui é uma passagem de Jesus ali no Sermão da Montanha, e que essa palavra possa cair bem no seu coração, que você possa meditar nessa palavra, que ela edifique, abençoe a sua vida. Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero mais uma vez fazer uma breve oração com você. Se você quiser curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos falar com Jesus. Pai, te damos graças e honras, te adoramos por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã, te engrandecemos, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agora nós aquietamos nossos corações para ouvir a tua voz. Eu oro, Jesus, para que, como sempre, não seja eu, mas o Senhor através de mim, que eu consiga, Pai, aqui de forma excelente passar a Tua palavra, que eu consiga comunicar, Jesus, com exatidão aquilo que o Senhor já trabalhou na minha vida, já trabalhou no meu coração para essas ovelhas que são Tuas, que nós possamos ver a Tua mão a nos guiar através da palavra. Fala-nos, porque somos filhos que queremos ouvir a voz do bom pastor. Nos exorta, nos educa, Pai, nos instrui na palavra, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos, Jesus, impactar o mundo com sabor e com significado. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, escolhidos, aqueles que são sal da terra, luz do mundo, aqueles que estão prontos para impactar o mundo com sabor e com significado. Se esse é você, já escreve aí no chat: eu estou pronto para impactar o mundo com sabor e com significado. Olha só, quando Jesus pregou o Sermão da Montanha, essa aqui é uma parte do Sermão da Montanha, ele nos deixou inúmeras lições. Ele traz ali uma lista de 8 bem-aventuranças. Eu me lembro que recentemente a gente estava em Israel e eu tive a oportunidade de poder ministrar exatamente no lugar ali onde Jesus pregou o Sermão da Montanha, à frente do Mar da Galileia, um lugar maravilhoso. Nós entendemos, a soberania de Deus, então não foi por acaso que Deus, nos seus desígnios, escolheu aquele lugar para que Jesus estivesse ali trazendo o Sermão da Montanha, um sermão que impactou não só aqueles irmãos nossos, judeus da época, mas impactou o mundo e continua impactando. E dentro das lições do Senhor Jesus, ele deixou ali ensinamentos poderosos que, como eu disse, são aplicados até os dias de hoje. Nós aplicamos, e quando nós aplicamos, quando esses ensinamentos, quando essas lições que Jesus traz ali, não só no Sermão da Montanha, mas eu estou falando aqui especificamente porque nós estamos baseando a mensagem de hoje nesse texto, mas quando isso é colocado em prática, os ensinamentos de Jesus, eles transformam as nossas vidas. A minha vida foi transformada pela palavra. Eu creio que a sua vida foi ou está sendo transformada, porque nós também estamos em constante transformação pela palavra. E isso tem acontecido há quase 2000 anos, desde a época do Senhor Jesus até hoje. Todas as pessoas, os salvos, os eleitos, quando têm contato com a palavra de Deus, são transformados segundo a riqueza da glória de Deus. E dentre tantos ensinamentos que o nosso Senhor Jesus, eu creio que esse ensinamento, essa lição que Ele nos deu, dizendo que nós somos sal da terra, isso traz, como eu disse, inúmeras lições que nós podemos aplicar de forma prática no dia de hoje. Eu disse que a palavra é uma palavra que vai te impulsionar para você viver uma semana de grandes vitórias, de grandes bênçãos. Então, eu quero trazer aspectos muito práticos hoje, de forma muito didática, inúmeras lições para você praticar no seu dia a dia. Com certeza, você já ouviu alguém dizer, a Bíblia diz isso, mas com certeza você já ouviu algum pregador, alguém dizer para você: olha, você é sal da terra. E essa é uma verdade, mas nós não podemos deixar com que as verdades, pelo fato delas serem faladas, talvez, constantemente, com que elas se tornem algo, vamos dizer assim, banalizado, algo
comum, algo ordinário, sabe? Uma coisa, não, as verdades de Deus, por mais que essa verdade é uma verdade muito dita, não é porque ela é muito dita que ela se torna algo ineficaz. Pelo contrário, quando nós falamos, você é sal, quando a palavra diz que nós somos sal da terra, quando nós declaramos isso para os nossos irmãos, em um momento de comunhão, enfim, ou às vezes numa mensagem, edificando, exortando, orando por alguém, nós precisamos saber o que isso carrega, o que essa expressão, você é sal, isso aí pode parecer uma coisa tão simples, mas isso traz, embutido com essa frase, inúmeras lições. A gente poderia ficar aqui só nessa frase, talvez a manhã toda, o dia todo, talvez vários dias extraindo várias lições. E é isso que o Senhor tem feito nos últimos dias. Enquanto eu lia, eu tenho o costume de ler várias vezes a palavra, enfim, a nossa vida é isso, ler palavra, ler a Bíblia. E eu estava lendo recentemente o livro de Mateus e essa questão do sal ia saltando no meu coração e eu vinha meditando, preparando algo sobre isso. Então, quero trazer algumas lições hoje poderosas que esse grande ensinamento de Jesus, ele, uma vez aplicado, vai transformar definitivamente as nossas vidas. Então, se você puder anotar, se você tiver um papel, uma caneta, seu bloco de notas, eu quero trazer aqui de forma muito prática, como eu disse, alguns pontos. O primeiro ponto vai aparecendo na tela aqui para você ir comigo, criando esse raciocínio, percorrendo essa estrada, essa jornada aqui espiritual, é que ninguém elogia o sal, e sim a comida. Então, vamos olhar com atenção. E aqui eu quero, hoje, muito prático, eu quero, assim, através da mensagem de hoje, deixa eu fazer um parênteses aqui antes de eu seguir. Você sabe que o nosso ministério é um ministério de conhecimento. E nós, falei isso recentemente no nosso culto presencial, nós temos uma direção de Deus ao longo do ano, de palavras que o Senhor vai nos dando. E nós sempre voltamos e pregamos doutrina, nós temos o nexo. Recentemente eu preguei sobre as 2 sementes, sobre salvo, sempre salvo, sobre a falsidade do livre-arbítrio. Enfim, o Senhor vai nos direcionando e nós estamos sempre trazendo a base, os fundamentos, mas nós também entendemos que dentro dessa jornada, o Senhor traz mensagens, às vezes específicas, para uma semana, para um dia, para uma temporada, para um ciclo. E eu creio que essa mensagem é uma mensagem hoje muito prática, para uma ação muito imediata. Então, por isso que você pode ir anotando, para que você já usufrua dos benefícios da mensagem, que diz que a palavra não volta vazia. Você usufrua dos benefícios ainda hoje, no seu domingo, amanhã, segunda-feira, para esse final de ano. Então, é uma mensagem muito prática, muito clara, de uma aplicação muito, vamos dizer assim, muito rápida. Eu creio que é isso que o Espírito quer que nós façamos com essa palavra. Então, ninguém elogia o sal, as pessoas elogiam a comida. Você vai concordar comigo que você nunca esteve sentado a uma mesa, daqui a pouco você vai estar almoçando aí, e vamos dar um exemplo, a pessoa está servindo ali uma bacalhoada. Você nunca viu alguém falando, nossa, que sal maravilhoso, eu nunca comi um sal como esse. Você vai degustar de uma carne como eu, assim, que gosto muito de carne, e a gente nunca elogia, nossa, que sal, olha o sal grosso que foi usado, esse sal. A gente não elogia o sal, a gente elogia o bacalhau, a gente elogia a carne, ou seja, a gente elogia a comida. Então, o sal está na comida, eu queria que você entendesse isso, e aqui já traz algumas lições, talvez seja a primeira de hoje. O sal está na comida, mas não é para ele ser visto. O sal está na comida para ele dar o sabor. E você sabe que agora você vai começar a traçar um paralelo do que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte com a sua própria vida. Porque isso aqui tem que, de forma prática, ser traduzida em atitudes diárias. Então, em ensinamentos diários. Então, nós, como sal da terra, não devemos viver esperando elogios. Eu sei que a gente vive numa era da tecnologia, do like. Então você posta uma foto, você vai lá depois de um minuto, será que alguém já viu? Será que alguém deu like? E isso vai doutrinando a geração atual, e o povo de Deus faz parte desse mundo moderno na questão de tecnologia, vai moldando a sociedade em busca, muitas vezes, de um reconhecimento. Então você posta algo porque você quer um reconhecimento. Então você quer o like, você quer o comentário, você quer, enfim, um engajamento para, talvez, ter o seu ego ali inflado, não sei, mesmo que não seja algo assim, pejorativamente falando, mas a pessoa espera ali um elogio. Mas eu queria que você entendesse que quando a gente fala das coisas espirituais, o sal da terra, ele está ali e ele não está ali para ser elogiado como comida. A comida está para ser elogiada. Ou seja, você não pode viver esperando elogios. O que eu estou dizendo é que a glória nunca vai ser nossa.
E aqui eu já quero começar trazendo ensino para você. A glória não é nossa, a glória não deve ser nossa, a glória é de Deus. Por isso, nós não podemos ser engrandecidos por aquilo que nós estamos fazendo para Deus, ou talvez fazendo com Deus. Aqueles que são mais experimentados vão entender isso. Não estamos trabalhando para Deus, talvez, e sim com Deus. Então, quando nós estamos fazendo as coisas com Deus, as coisas para Deus, nós precisamos ter a nossa expectativa muito setada. Porque eu posso dizer para você que muitas pessoas, talvez velhas de igreja, velhas de ministério, estão hoje frustradas. Por quê? Porque elas colocaram sua expectativa em algo humano. Elas colocaram sua expectativa num elogio humano. Elas colocaram sua expectativa numa resposta, num reconhecimento humano. Agora para pensar, uma vez que não veio, talvez, o reconhecimento humano, uma vez que não veio o elogio, essa pessoa se frustra. E essa pessoa não vai se frustrar com as pessoas, ela vai se frustrar com Deus. Então eu quero hoje começar a setar sua expectativa, porque Deus, ele não vai te frustrar. Deus não vai nos frustrar. Esse nosso Deus, ele nunca vai nos frustrar. Ele é um Deus, um Pai de amor bondoso. Agora, você tem que estar com a sua expectativa no lugar correto. E estar com a expectativa no lugar correto é você entender que você não deve ser engrandecido, mas a glória deve ser para Deus. João Batista, ali quando ele começa a anunciar Jesus no início do seu ministério, ele diz, olha, que ele cresça, ele está falando de Jesus, e eu diminua. Então que você tenha esse entendimento, é Cristo que tem que crescer, e nós é que temos que diminuir. Isso fala diretamente com o nosso ego humano. Isso fala diretamente com a nossa personalidade. Só que você tem que entender que a palavra de Deus, e o meu compromisso é esse, desde o primeiro dia que eu assumi o altar, é que você viva um evangelho prático, que você não seja um cabeçudo teólogo, teórico. Não, que você seja alguém que conhece da palavra, e mais do que conhecer, Jesus falou no Sermão do Monte, lá para frente, o que ouve e pratica, esse será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a primeira lição é essa, que nós não temos que querer a glória para nós, a glória para Jesus. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, ele diz, nada façais, ou seja, tem alguma coisa que tem que fazer? Ele diz, nada. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, olha só, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Então, não podemos fazer nada por partidarismo, não podemos fazer nada por vanglória. O problema do crente moderno é que ele está muitas vezes servindo ou fazendo as coisas por um partidarismo, pelo grupo, pelas conexões ou pela vanglória. O problema de muitas pessoas na obra de Deus é que elas fazem algo buscando muitas vezes o que eu acabei de falar agora há pouco, um reconhecimento humano. Isso pode parecer algo, mas isso é muito óbvio. Mas eu tenho entendido que nos tempos atuais, amados, as coisas óbvias elas precisam ser pregadas. As coisas óbvias precisam ser ensinadas. Porque parece que as coisas óbvias estão sendo deixadas de lado. Então você falar para crentes que ele não deve buscar um reconhecimento humano, você fala, mas isso aí é o básico. Sim, mas é justamente no básico que o povo tem errado. É justamente no básico que eu posso dizer de um lugar de pastoreio, de ver pessoas frustradas com Jesus, com a obra, porque estão esperando do homem algo que o homem não pode dar, só Deus pode dar. Então isso é muito sério. Muitas pessoas estão, ou melhor, pessoas foram envaidecidas por elogios, e isso também provocou quedas. Então aqui existe um outro lado da moeda. Da mesma forma que pessoas estão frustradas de um lado, porque não tiveram reconhecimento, existe um outro lado de pessoas que tiveram talvez um excesso de elogios, foram envaidecidas no seu ego, e isso também produziu uma queda. Isso também produziu um lugar de caminhos que pareciam bons. Lembra que diz a palavra? Mas no fim deu um caminho de morte. Colossenses 3, verso 22, diz assim, servos, obedecei em tudo ao nosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Olha o que ele vai dizer no 23 agora. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, como eu disse, talvez para nós isso aqui é tão básico, essa palavra de Colossenses, mas eu preciso lembrar a igreja de Cristo que quando você for fazer alguma coisa, o seu dia a dia prático, tudo que você fizer, tudo isso é uma adoração a Jesus. Tudo que você faz no seu dia, a forma com que você se alimenta, a forma com que você trata a tua esposa, teu marido, teus filhos, como você cuida da tua casa, do teu trabalho, como você dá o seu culto, tudo isso é adoração. Então você entender que Paulo está falando que quando você for fazer alguma coisa, ele diz tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração,
como para o Senhor e não para homens. O problema é quando eu tenho a intenção errada, eu estou fazendo para homens e não para o Senhor. E ele vai dizendo no 24, cientes de que recebereis de quem? Do Senhor a recompensa da herança. E ele vai fechar dizendo, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então eu preciso lembrar você nesses primeiros 15 minutos de mensagem, que nós estamos servindo a Jesus. O fato de eu estar aqui hoje, produzindo, pregando uma palavra, trazendo um sermão, eu sei que eu estou aqui alimentando você, eu sei que eu estou aqui, expandindo o reino, mas eu estou servindo a igreja de Cristo, mas antes de servir a igreja de Cristo, eu estou servindo a Cristo, ao Senhor. Eu estou aqui como instrumento de Jesus, eu estou aqui como um canal do fluir de Deus, mas agora não pode ficar para mim, agora não pode ficar para você, a glória tem que ser de Jesus Cristo. Então, talvez a gente pode fechar esses primeiros minutos de pregação com esse pensamento, com essa frase que diz que o evangelho não é ser visto. O que é o evangelho, Bispo Fernando? O evangelho é ser visto. Se você puder, escreve isso aí no chat, vai ficar bem bonito. Vamos interagir. Escreve aí. O evangelho não é ser visto, o evangelho é serviço. Ou seja, nós estamos aqui para um serviço, nós estamos aqui para arregaçar as nossas mangas, nós estamos aqui para colocar as mãos no arado, nós estamos aqui não é para olhar para a esquerda nem para a direita, é para olhar para Jesus, servindo a Ele. Bispo, isso aí é tão maravilhoso, é maravilhoso quando a gente serve com a intenção certa, quando a gente serve com o coração no lugar certo. O segundo ponto de hoje é que o sal, ele não tem ação dentro do saleiro, você vai entender, e sim fora do saleiro. Então Jesus ele deixou bem claro que nós somos o sal da terra. É o que nós estamos vendo aqui nessa passagem de Mateus 5, verso 13. Ou seja, o sal ele não tem uma eficácia dentro do saleiro. Nós somos chamados para salgar a terra, nós não fomos chamados para salgar um saleiro. Ou seja, nós somos chamados para dar sabor à terra. Por isso nós não devemos, presta atenção no que eu vou dizer agora da parte de Deus, nós não devemos nos isolar das pessoas, e sim nós devemos ser canais de bênção para as pessoas. Faz agora um raio-x e pense quantas pessoas você pode influenciar no seu local de trabalho, quantas pessoas pode influenciar na sua família, pessoas que talvez ainda não conheçam Jesus, pessoas que estão esperando uma oportunidade. Aí você vai dizer, bispo, mas eu não sei pregar, bispo, eu não tenho o dom da palavra, bispo, eu não tenho conhecimento teológico. Você não precisa de nada disso. Você precisa ser sal nesse lugar que Deus te colocou. Ou seja, não se desconecte dessas pessoas, mas entenda que o fato de você estar nesse lugar, você está num lugar onde eu não alcanço fisicamente, onde eu não tenho talvez a oportunidade de estar. É o seu meio de trabalho, é a sua família, é o seu ciclo de amizades, é o seu bairro. Então é justamente por isso que nós somos um corpo. Então é nesse lugar que o Senhor te colocou que Ele quer que você salgue, que você traga sabor para outras vidas. Então aqui fica também um ponto de atenção, não limite a sua vida só em edificar pessoas dentro do saleiro, ou seja, dentro da igreja. Não que nós sejamos contra isso, pelo contrário, nós amamos isso, nós amamos congregar, sabe, o nosso prazer é estar na comunhão dos santos, o nosso prazer é estar edificando uns aos outros. Eu sou um pastor, eu amo estar perto das ovelhas, eu amo estar pastoreando, eu amo estar orando com os irmãos, dividindo a carga uns dos outros. Só que a gente precisa entender e ter a certeza e a consciência que o nosso campo missionário é fora das quatro paredes. Então é quando nós saímos das quatro paredes que nós vamos ali ser igreja na vida de outras pessoas. O que nós aprendemos é que o que eu recebo de instrução da palavra, muitas vezes num lugar como esse, de culto, como nós estamos agora, você está sendo instruído pela palavra. O que você está recebendo hoje, entenda isso, muitas vezes é para você usar amanhã, muitas vezes é para você usar lá fora. Como eu disse, nós amamos congregar, nós estamos aqui preparando para edificar uma casa para o Senhor, um lugar nosso, mas nós também sabemos que por mais que nós amamos ficar juntos na comunhão dos santos, e é bom e agradável que assim seja, diz a palavra, nós precisamos entender que o nosso lugar de salgar é fora. Então existe um mundo que diz a palavra que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, para pensar, dentro de um saleiro, você está entendendo o que eu estou falando hoje, estou te impulsionando a você se posicionar como alguém que salga aí o seu campo de atuação, a esfera da sociedade que você atua. Então, dentro do saleiro, a gente não passa de, muitas vezes, um agente secreto. E aqui fica esse ponto de atenção, porque a gente não pode passar
de um crente que tem vergonha, nós não podemos ser um crente que tem vergonha ou tem medo de assumir a nossa verdadeira identidade, que não é carnal, mas sim espiritual. Então não seja você um agente secreto na obra de Deus, não seja você um agente secreto do reino de Deus. Não, bispo, eu estou aqui numa missão, ninguém precisa saber quem eu sou. Não, pelo contrário, as pessoas precisam saber quem você é. Afinal de contas, vão pedir a razão da sua fé, disse o apóstolo Pedro. Então, você precisa dar bom testemunho, você precisa influenciar, nem que seja uma vida, 2 vidas, mas essa é a missão. Jesus falou para nós, agora vocês vão e façam discípulos, e nós estamos aqui entendendo que essa missão nossa como igreja. Romanos 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Não me envergonho. Não se envergonhar do evangelho, você se posicionar aí fora. Olha, dentro da igreja é muito fácil ser crente, dentro da igreja é muito fácil levantar a mão, dar glória a Deus. Agora, no meio do mundo onde jaz o maligno, no meio de uma ideologia contrária, onde você não pode falar que você é homem, onde você não pode falar que você é mulher, que você tem que falar, não existe verdade, é tudo relativo. É nesse lugar que você precisa viver a palavra de Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, dos gentios, ou seja, de todos os filhos de Deus. Então existe alguém precisando sentir o quê? O sabor. Existe alguém que o Senhor colocou ao seu lado que às vezes está com uma extrema de uma ardente expectativa, como diz a palavra, de sentir o sabor. O sabor do quê? O sabor do que é viver uma vida com o Senhor Jesus, esse sabor que nós já sentimos. Viver com Deus. Existem pessoas que precisam sair de um mundo que jaz no maligno e de um mundo que não tem nenhum sabor, pelo contrário, de um mundo que só tem desprazeres, de um mundo que só tem decepção, só tem depravação. Por isso nós precisamos ser efetivos aonde? E você vê que a mensagem de hoje é para você entrar numa semana aí de ativação do Espírito, de posicionamento. Nós precisamos ser ativos, então, fora do saleiro. Então, estar fora do saleiro é você estar o quê? Disponível para você ser bênção nessa geração. Queria que você declarasse isso através da sua confissão e escrevendo aqui no chat. Diga, eu preciso ser bênção nessa geração. Comece a trazer isso. Porque você vai ver que quanto mais você fala, mais isso se torna uma realidade. Mais você vai declarando, mais você vai se apropriando dessa verdade. Então escreva aí, eu preciso ser bênção nessa geração. Você vai amanhã chegar no seu trabalho e falar, eu preciso ser bênção nessa empresa. Se você é chefe, você vai falar, eu preciso ser bênção na vida dos meus funcionários. Se você é funcionário, você vai falar, eu preciso ser bênção na vida do meu patrão. Porque afinal de contas, a bênção está aqui. Eu carrego a bênção, eu carrego o Senhor. Onde eu pisar, eu estou levando a presença dele. Então quando você escreve aí que você precisa ser bênção na geração, a gente vai para o ponto 3 de hoje, que diz que o sal não pode voltar de onde ele foi tirado. Você sabe que o sal ele é retirado do mar através de várias tecnologias, onde a água do mar ela é represada muitas vezes em tanques que são tanques rasos, chamados de salinas, e com o passar do tempo, através do calor, dos raios do sol, através do vento, a água ela vai evaporando até esse sal, o mar, a água do mar salgada, até com que o sal ele vá sendo ali cristalizado. Então, esse sal cristalizado, agora ele pode ser usado para o consumo. Então, para pensar comigo, se o sal voltar agora para o mar, depois de um processo de salinização ali, né? De um processo de cristalização do sal, se esse sal agora ele retorna para o mar, o que acontece? Ele se perde. Ou seja, todo esse processo, toda essa cadeia, dessa tecnologia de você retirar o sal da água, de evaporar a água, de você ter o sal cristalizado, tudo isso é perdido. Isso, agora, quando você retorna a ele, esse processo, ele vai precisar ser feito novamente. Então, ninguém usa a expressão, ninguém fala o sal do mar. As pessoas falam o quê? As águas do mar. Então, Jesus, ele não diz que nós somos o sal do mar. Jesus falou que nós somos o sal da terra. Entenda a profundidade disso. Ele não falou, vocês são o sal do mar. Isso seria muito óbvio. Ele falou, não, vocês são o sal da terra. Ou seja, o mar é apenas o lugar de origem de onde o sal foi tirado. Entenda isso, você estava num lugar de origem. E como lugar de origem, o Senhor falou, você não é desse lugar. Você não é o sal do mar, porque isso seria muito óbvio. Ele fala, você é o sal da terra. Ou seja, o mar é só um lugar de origem. Eu quero que você entenda algo poderoso aqui nesse terceiro ponto. Se nós voltarmos para onde Jesus nos tirou, atenção, se nós voltamos para onde Jesus nos tirou, todas as nossas virtudes, os nossos dons, os nossos talentos, todas as nossas riquezas, todas as nossas virtudes, elas acontecem o quê? Elas desaparecem nas águas do mar do mundo.
Então, se eu pego esse sal e jogo de volta no mar, ele desaparece. Assim também é a nossa vida. Se nós queremos um dia pensarmos, espero que não passe na sua cabeça, e voltar para o mundo, voltar para a podridão, voltar para o vômito, como diz a palavra, entenda que as suas virtudes, as suas qualidades, elas se perdem. Isso, enfim, desaparece. Colossenses 1:3 diz o que é a palavra? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou aqui para dizer algo para você nessa manhã. Jamais volte ao lugar em que Jesus te tirou. Jamais. O Senhor te tirou do mar. O Senhor te tirou do império das trevas. Ele te transportou. Houve um processo. Você foi aquele processo de cristalização, de salinização, de dessalinização da água. E agora você está num lugar, num estado, depois da obra da cruz, depois de Jesus. Não queira você voltar para o lugar de origem, porque o Senhor já te tirou de lá. Esse lugar de origem é o quê? É o mundo, representa o mundo. As águas do mar representam o mundo. Então, se um crente volta para esse mundão, ele perde as suas vantagens. Tudo isso desaparece. Então, você sabe que o Senhor te tirou de um lugar, e eu estou aqui para dizer, jamais volte para o lugar que o Senhor Jesus te tirou. Eu queria que você também escrevesse isso no chat. Eu jamais, declare já com fé, eu jamais vou voltar do lugar que Deus me tirou, ou para o lugar de onde Deus me tirou. Melhor assim. Eu jamais vou voltar para onde Deus me tirou. Escreva aí com fé. Jamais voltaremos. Uma vez em Cristo para todo sempre. A obra dele foi definitiva. Enquanto você está escrevendo, a gente vai por 4 pontos. Falei que hoje é uma receita de bolo aqui para você entrar numa semana, sabe, totalmente ativado pelo Espírito Santo. 4 ponto, vamos lá. Ninguém engole o sal. Como é que é? Você vai entender. Ninguém engole o sal. Enquanto eu estou nesse 4 ponto, eu queria usar uma frase para a gente respaldar essa questão de ninguém engole o sal, que é uma citação de Charles Spurgeon, um grande homem de Deus. Ele disse certa vez, uma frase muito conhecida, está aí para você: não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Veja que afirmação profunda, reflexiva. Não somos o caramelo, ou seja, não somos algo docinho, onde o mundo quer engolir. O mundo tem vontade, então, de nos cuspir, porque nós somos sal. Assim como ninguém engole porções de sal. Você não vê pessoas engolindo porções de sal puro. Então a gente entende que o mundo e o seu sistema diabólico não conseguem engolir os princípios e os valores de Deus que nós como cristãos carregamos. Você é um cristão, você carrega os princípios e os valores de Deus. O mundo não consegue engolir isso. O mundo não consegue aturar isso. O mundo não consegue engolir. Então nós estamos carregando. O mundo não vai engolir, o sistema diabólico no mundo não vai engolir aquilo que você carrega como crenças. Olha o que está acontecendo aí fora, olha as ideologias. Você fala, eu sou cristão, já se levanta um monte de gente contra você. Jesus falou, por minha causa, por meu nome, vocês vão ser perseguidos. A gente já começa a viver isso nos nossos tempos. Então o mundo não engole que nós carregamos algo divino. Em Atos 9, ou melhor, Atos 19, 11, fala de uma igreja que dava ânsia de vômito no mundo. A igreja de Atos 19 fala que dava tanta ânsia no mundo ao ponto da sociedade mundana perseguir e apedrejar Estevão. Você conhece a história? Perseguiram os cristãos, apedrejar Estevão até a morte. E depois disso, a igreja precisa o quê? Se dispersar por conta de uma perseguição que se intensifica. Por quê? Porque esse era o mundo não engole, nunca vai engolir aquilo que nós carregamos. Então a igreja é perseguida até os dias de hoje. Você talvez não sinta muito essa perseguição, talvez, dependendo do nível de atuação, mas não tem como você não ver, até através das redes sociais, o quanto a igreja tem sido perseguida na geração atual. Nas mídias sociais, nas leis que tramitam, nas ideologias, nas falas. As igrejas têm sido perseguidas no Brasil, ao redor do mundo. Então, até hoje a igreja é perseguida. E se você estiver sendo perseguido, eu estou aqui para dizer da parte de Deus, não temas. Não baixe sua cabeça. Por quê? Porque você entende que o mundo nunca vai engolir o sal. O que eu faço então, bispo? Apenas continue buscando fazer a vontade de Deus. Porque ninguém engole o sal. O mundo não vai engolir o sistema de valores do reino de Deus. O mundo quer um sistema diabólico. O mundo jaz no maligno. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, olha, não vos conformeis com este século. O que é século? Original, mundo. Não se envergonhe, não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus.
Então nós precisamos entender que por mais que o mundo não nos engula, nós continuaremos buscando e buscar fazer a vontade de Deus. Olha o que diz o ponto 5 de hoje. Não ofereça uma vida sem sal para Deus. Você está vendo quantas lições, nós estamos em uma passagem, nós estamos em um capítulo aqui, logicamente que eu estou trazendo outros para respaldar a pregação, mas nós estamos baseando nessa passagem do Sermão da Montanha, onde Jesus falou, vocês são sal da terra. Então a gente está agora no 5º ponto, que diz que nós não podemos oferecer uma vida sem sal para Deus. Se tivesse alguém do seu lado, eu ia falar para você, fala para esse irmãozinho do seu lado, meu amado, não seja um crente sem sal. Não seja um crente sem sabor. Olha o que diz em Levítico 2, verso 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás de faltar sal. O sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás. Olha como Deus é aqui claro, aplicarás sal. Por que toda oferta aqui na antiga aliança dos animais precisava conter sal? Logicamente nós não estamos mais no velho pacto, mas eu quero que você entenda os ensinamentos que está por trás dessa prática aqui da lei. O sal, ele era um dos ingredientes que sempre estava presente no altar na questão de holocaustos. Então Deus, ele estabeleceu o sal, por quê? Porque o sal servia para conservar e impedia muitas vezes com que o povo oferecesse coisas estragadas para o Senhor. Você sabe que o Senhor tinha uma forma, um modelo como o holocausto deveria ser feito. Animais puros, animais bons. Então o sal ali prevenia com que a pessoa pudesse oferecer um holocausto, muitas vezes coisas estragadas. Por isso, agora, traz para o sentido espiritual, o sal, ele é um item que não pode faltar na nossa oferta com Deus. Entenda agora espiritualmente, o sal não pode faltar na vida do cristão, porque o sal aponta para uma vida que foi temperada pelo sal da palavra. Você não pode ser um crente sem sal, porque você foi temperado com o sal da palavra. Por isso, você tem que entender que você não pode se decompor agora com o pecado, porque você já foi temperado com a palavra de Deus. O sangue foi vertido. Agora você recebeu um coração circuncidado através da palavra de Deus. Você foi temperado pela palavra. Você não pode mais, ser corrompido ou se decompor através do pecado. Então estou aqui para dizer para você, jamais ofereça a Deus algo sem sal. Jamais. Jamais ofereça a Deus um louvor sem sal. Nós falávamos sobre isso recentemente num grupo de liderança. Nós não podemos oferecer para o Senhor um louvor sem sal. Nós não podemos oferecer para o Senhor uma pregação sem sal. Eu me recuso a vir aqui, mesmo que nós tenhamos que gravar alguns conteúdos, ou em reuniões presenciais, em reuniões online, eu me recuso a trazer uma pregação sem sal, porque isso não faz parte mais da nossa essência. Uma oração sem sal. Aqueles que servem na casa de Deus, um serviço sem sal. Jamais ofereça uma oferta, uma semente financeira sem sal, um estudo bíblico sem sal. Jamais ofereça uma vida ao próximo sem sal. Você foi temperado pela palavra de Deus. Então tempere a sua oferta com sal. Tudo que você for fazer para Deus, tudo que você for fazer para o próximo, faça com sal. Tempere a sua vida com sal. E você vai ver que você está fazendo algo agradável ao Senhor. Você está fazendo algo temperado. Escreve aí no chat, tudo que eu fizer será temperado. Tudo que eu fizer será na medida certa. Seja uma ajuda. Fala assim, eu não vou ser um crente sem sal. Escreve aí para resumir isso. Eu jamais serei um crente sem sal. Ponto 6. Não é a Bíblia e sim você que é o sal da terra. Não é a Bíblia que é o sal da terra. Somos nós que somos o sal da terra. Mateus 5,13, vamos lembrar o que nós estamos lendo hoje. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, para ser pisado pelos homens. Então aqui não diz que a Bíblia é o sal da terra, diz que nós somos o sal da terra, ou seja, as pessoas são o sal da terra. Por quê? Porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas muitas pessoas vão ler você. Muitas pessoas não vão ter acesso à palavra. Eu falava com um colega meu de faculdade recentemente, e logicamente que ele sabe do meu ministério, sabe, enfim, que hoje eu pastorei uma igreja, enfim, é um colega meu, e eu falava um pouco da Bíblia, e ele me falava, mas eu não consigo nem começar, eu abro aquilo, eu não consigo nem entender a Bíblia.
Para nós, o que nós manuseamos bem, né, a palavra, nós temos essa prática, porque nós, enfim, estamos educados nisso, nós temos como cultura isso, mas muitas pessoas não têm, a pessoa não sabe nem por onde começar. A pessoa não sabe o que é Gênesis, não sabe o que é Apocalipse, chama Jesus de Genésio, não entende nada. E aí, logicamente, que é uma pessoa que vive uma tradição. Oséias fala, o povo é destruído porque não tem conhecimento. Então pensa que muitas pessoas não vão ter o tempo que nós temos de leitura bíblica, de abrir a palavra, de saber o que é o Antigo Testamento, o que é o Novo Testamento, de saber quem foi o apóstolo Paulo, quem foram os outros 12 apóstolos, de saber quem foi Jesus, das histórias, dos contextos. Não vão saber. Então, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. Segundo aos Coríntios 3:2, olha que profundo isso. Agora você vai agarrar essa palavra com força. Vós sois nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós somos uma carta escrita. Então, as pessoas, elas vão ler muitas vezes o quê? O nosso testemunho de vida. As pessoas vão ler muitas vezes a nossa vida como a única Bíblia que elas vão ter acesso. Por isso, nós somos o sal da terra. Então, se a minha vida, vamos colocar junto isso, se a nossa vida estiver fundamentada na palavra, nós seremos sal. E quem vai temperar a fé das pessoas, seremos nós através das nossas atitudes. Então, você sendo sal, não é a Bíblia que é sal, você que é sal. Então, muitas vezes, você que vai temperar a vida das pessoas através da fé e vai, muitas vezes, temperar a fé de outras pessoas. Então, jamais se esqueça que nós somos observados o tempo todo. Existe o quê? Uma grande nuvem de testemunho. Você é observado o tempo todo. O que isso traz de consequência ou de responsabilidade? Mantenha o seu testemunho em todo tempo. Mantenha e cuide do seu testemunho. Triste coisa é o crente que dá mau testemunho. É o crente que a pessoa olha e fala assim, você é crente? Ué? Você? Por quê? Porque tem um mau testemunho. A pessoa fala, você parece o do mundo, você faz as mesmas coisas que o mundo faz. Então cuide do seu testemunho, porque tem muitas pessoas que não vão ter acesso a uma Bíblia. A Bíblia não é o sal da terra, você é o sal da terra. Então as pessoas vão ler você, as pessoas vão ser edificadas pela sua vida. Jamais se esqueça que você está sendo observado. Ponto 7 de hoje, vamos lá. O sal se torna insípido quando? Quando existe mistura. Quando existe mistura. A gente está no 7, né? Olha só, Jó 6:6 vai dizer, comerciar sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? O que Jó está dizendo? É impossível comer uma comida sem sal, uma comida que não está bem temperada. Então o que eu posso dizer para você nesse 7º ponto? Tome cuidado para não misturar sua fé. Atenção, porque isso aqui é muito comum nos dias de hoje. Tome cuidado para não misturar sua fé com aquilo que não provém da palavra. Tem muito crente misturando a fé com algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, está se tornando insípido. O que a gente vê hoje? A gente vive uma geração hoje de excessos, de tudo. E você sabe que todo excesso revela uma falta, mas não é sobre isso que eu quero falar. Excesso de comunicação, excesso de informação, e muitas vezes, esse excesso de informação, muitas vezes nessa enxurrada de informações, vem misturas que te tornam, ou querem te tornar, e muitos se tornam insípidos. Misturas, fermentos. Paulo fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o que diz em Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é isso? Muitas vezes são as amizades. Sabe, tem amizades que muitas vezes não acrescentam nada, só são misturas, só está ali para te tornar muitas vezes insípido. Então esteja alerta, não somente com o que, mas esteja alerta também com quem você deixa entrar no seu coração. O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Você fala, eu escuto o culto. Você escuta o culto muitas vezes uma vez na semana, 1h30, 2 horas, 2h30 no máximo, mas depois os outros 7 dias, não vou falar nem 6 dias, todos os outros 7 dias, todo o tempo, todas as outras 24 horas do dia, você está fazendo o quê? Você está sendo alimentado com essa enxurrada de informação. Cuidado com o que você deixa entrar no teu coração. Certo? O pai falou assim, não, eu cuido de quem fala na vida dos meus filhos. O pai falou, olha, eu olho com quem meu filho anda. Aí o filho está trancado no quarto, sendo alimentado pela rede social, pelo YouTube. E aí, quem está falando na vida do seu filho?
Então a gente precisa ficar esperto, porque a enxurrada de informações muitas vezes vem trazer mistura. E a mistura vai tornar o sal insípido. 8º ponto de hoje. O sal é precioso. O sal, ele é uma substância vital. Então você é precioso, porque você é sal da terra. Já entendeu aqui, né? O sal, ele é uma substância vital para nós seres humanos. Se você for estudar, você vai ver que o sal, ele ajuda na construção muscular. Tem vários fatores aqui na questão da biologia do corpo humano, que o sal, ele é fundamental. Mas algumas delas, na construção muscular, auxilia nos impulsos nervosos, na ingestão de proteínas, na reabsorção de água. O sal, ele vai ajudar na questão da digestão. Enfim, o sal, ele é tão precioso que, se você for parar para pensar, no passado, o sal, ele foi usado como moedas de trocas ou moedas em alguns países. Por quê? Por conta do seu valor. E olha só o que nesse estudo eu fui aqui descobrir, que eu não sabia, confesso para você, mas estudando essa questão do sal, a palavra salário, você sabe de onde ela vem? Eu não sabia. Mas a palavra salário, ela tem raízes na antiga prática de pagar aos trabalhadores com sal. No passado, muitas pessoas recebiam uma parte do salário, se não todo o salário, com sal, por conta da preciosidade do sal. E diz que os soldados romanos, por exemplo, eles recebiam uma alocação de sal como parte do seu pagamento, conhecida como, até então, salarium, que deu origem à palavra salário em várias línguas, inclusive no nosso português. Então veja o quanto o sal é precioso, ao ponto dele ser usado como moeda, como pagamento. Você é sal, você é precioso. Então, entenda hoje, de uma vez por todas, que o seu valor não é o valor que o mundo fala que você tem. O seu valor não é o que o inimigo fala que você tem. O seu valor é o que a palavra de Deus fala que você tem. Jamais abaixe sua cabeça. Sabe, diante dos desafios, diante das lutas, jamais. Entenda que Deus é contigo. Entenda que nas mãos de Deus, você se torna o quê? Um sal cheio de propriedades que são extremamente preciosas, propriedades que são conservadoras, ou seja, você foi colocado para conservar, para dar sabor à vida de outras pessoas. Uau! Olha a preciosidade que nós temos diante de Deus. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ler essa passagem de que você é sal da terra achando que isso é pouca. Como falar, você não é pouca porcaria não, cara. Você é uma preciosidade. Escreve aí no chat, em Cristo eu sou muito precioso. Essa é a verdade. Muito preciosos nós somos. Enquanto você está escrevendo, vamos pôr o ponto 9 de hoje. Olha só, o sal, ele provoca sede nas pessoas. Isso aqui também é fantástico. Quando nós comemos algum alimento que está com excesso de sal, ou seja, muito salgado, logo nós temos o quê? Uma vontade imediata de tomar água. Eu não sei você, mas eu como muita coisa. Mas eu como muito... eu gosto muito de comida japonesa e tem aquele shoyu, né? Por mais que você coloque aquele shoyu light, aquilo ali tem muito sal. E aquilo dá muita sede. Enquanto você está comendo, toda vez que eu como sushi, eu como com água natural. Mas depois que você come, depois que você vai para casa, sai do restaurante, você ainda vai tomando água até ao longo do dia. Por quê? Porque aquilo produz muita sede. Então é isso, o sal, ele vai trazer uma vontade imediata de nós tomarmos água. Ou seja, nós como sal da terra, nós temos que ter, ou melhor, nós temos a capacidade de provocar sede pela palavra na vida de pessoas. Entenda isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Olha, mais uma característica do sal, você tem que provocar sede na vida das pessoas. Então entenda algo, um cristão preparado na palavra, ele provoca sede, ele provoca o quê? A vontade das pessoas conhecerem mais e mais de Jesus. E aí então eu entro em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação da justiça, a fim de que todo homem, ou que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vive uma vida de prática na palavra, porque isso vai produzir sede nas pessoas. Quanto mais você sabe de Deus, quanto mais você fala de Deus, mais as pessoas ao seu redor vão querer ouvir falar de Deus. Por quê? Porque você é sal e você está provocando sede nas pessoas. Então as suas palavras, elas têm que provocar sede na vida das pessoas. A sua palavra, minha palavra, tem que provocar sede no mundo. Essa que é a verdade. Para que as pessoas queiram saber cada vez mais sobre Jesus. Eu pergunto para você, quando você fala, você tem provocado sede da palavra das pessoas terem sede por Jesus? Porque isso tem que acontecer. Paulo falou para Timóteo, toda palavra é inspirada. Ela é útil para que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que eu vou ser perfeitamente habilitado? Conhecendo a palavra de Deus. Então nós devemos fazer o quê? Estudar a palavra de Deus. E não é de forma rasa não. Estude a palavra de Deus de forma profunda, a ponto dos teus argumentos.
Como é que eu sei que eu estou estudando a palavra de forma profunda? Quando os seus argumentos se tornarem irrefutáveis pelas pessoas que te ouvem. Quando você estiver pregando, falando de Jesus, pregando não precisa ser num púlpito necessariamente, mas falando de Jesus na sua roda, na sua família, os seus argumentos, eles têm que se tornar irrefutáveis. Aí você fala, eu estou com segurança da palavra. Aí você vai falar, essa é a métrica, você vai falar, eu estou estudando bem a palavra de Deus. Você sabe que às vezes as pessoas, elas não sentem sede em te ouvir. Você quer saber por quê? Porque talvez você não tenha profundidade. Porque você talvez não se preparou o suficiente na palavra, ao ponto de você causar essa sede, ao ponto de você se tornar irrefutável. O que é irrefutável? Irrefutável é um argumento, sabe? Um argumento irrefutável é aquele que a pessoa ouve e ela não tem saída. Ela não tem outro caminho para ir, sabe? Ela só tem que aceitar porque ela está diante de uma grande verdade. Então, a única saída dela é aceitar, porque você está ali trazendo uma verdade imbatível. A palavra de Deus, nós vimos Paulo falando agora, ela produz pessoas que são assim, perfeitamente habilitadas. Nós, povo da graça de Deus, temos que ter segurança nas Escrituras. Então, estude a palavra. Olha só o que eu pus para você aí. Quem estuda a palavra de Deus provoca sede nas pessoas ao seu redor. Quem estuda a palavra de Deus, quem fala da palavra de Deus, vai provocar sede nas pessoas ao seu redor. Nós estamos começando a caminhar para o final. Tem mais 3 pontos. O 10º de hoje diz, o sal, ele é conservador de alimentos. Eu creio que todos saibam disso, ou já sabem disso. Então, quando não existia a tecnologia atual, né, de geladeiras, de refrigeradores para conservar os alimentos, você sabe que no passado, principalmente as carnes, elas eram esfregadas ali no sal para que elas fossem ali conservadas por mais tempo. Então o sal, o que ele faz? Ele vai criar um ambiente que é hostil para micro-organismos, para que micro-organismos não se desenvolvam. Sabe, inibindo, a ação dele é o quê? Uma ação que vai inibir esses micro-organismos de evitarem uma possível deteriorização, um estragar ali daquele alimento. Então, o cristão, presta atenção, o cristão sal, ele também tem a ação de conservar. O cristão sal, assim como o sal conserva, nós que somos sal, somos preciosos, provocamos sede, tantas virtudes, mais uma delas é essa, nós também somos aqueles que conservam. A igreja, como sal dessa terra, para pensar, é a única linha de resistência contra o pecado. Não tem outra, nós somos a última e única reserva moral atual na terra, a igreja. Nós somos a linha contra o inimigo, nós somos a resistência contra o inferno. Porque nós somos postos para conservar os valores de Deus. Então entenda que você não pode não guardar os valores de Deus, porque o sal ele conserva. O que eu vou conservar? Os valores do reino. Então se nós não batermos de frente, se nós não estivermos dispostos a bater de frente com as ideologias, bater de frente com as coisas erradas desse mundo, se nós não estivermos dispostos a conservar os valores eternos de Deus nessa terra, você tem que ter essa clareza, o mundo será corrompido e deteriorado de uma vez por todas. O que segura um pouco a coisa é porque nós estamos conservando os valores do reino. Então como é que eu faço isso? Na sua família, você pai, conserve os valores, passe os valores para os seus filhos. Você mãe, você pai, você família, para os jovens, de geração em geração, os valores precisam ser conservados, porque nós somos sal. E o sal tem essa propriedade de conservação. Mateus 16, 18 vai dizer, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus foi muito claro ao dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem? Contra o crente que é sal, contra o crente que conserva os valores, os princípios do reino. A pergunta que eu faço é, você está entendendo o quanto de responsabilidade, você está entendendo o quanto, sabe, de responsabilidade, de conservação que está sobre os nossos ombros, a responsabilidade da conservação que o Senhor coloca sobre os nossos ombros. Você tem a responsabilidade de conservar tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é de boa dádiva. Você tem a responsabilidade, nós temos, de conservar. Então Deus, Ele conta com você para você conservar os valores do reino. Escreve aí no chat, Deus conta comigo para conservar, para guardar os valores eternos, os valores do reino. Quando você está escrevendo, a gente vai para o 11º, ou 11º, o 11. O sal dá sabor. Sem sal não existe comida saborosa. Jeremias 15, 16 diz assim, ó, achadas as tuas palavras, logo as comi. Uau! Então achou as palavras, já comi. E as tuas palavras me foram gozo, ou seja, deram prazer e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, assim como o sal dá sabor aos alimentos,
Cristo, ele deu sabor ao nosso viver. Para pensar que vida sem graça, sem sabor você tinha antes de Jesus. Não tinha uma vida saborosa. Cristo deu sabor. Foi Jesus que deu sabor no nosso viver. Foi Jesus que fez tudo na nossa vida. Sem Ele nós não seríamos nada. Jesus fez a nossa vida ter sentido. Sem Ele não teríamos sentido nenhum. Seríamos um CPF aí andando, mais um seguindo o curso do mundo. Então foi em Cristo que nós descobrimos de onde nós viemos. Foi em Cristo que nós descobrimos para onde nós vamos. Em Cristo nós temos a nossa identidade revelada. Nós sabemos quem nós somos. Grande parte da sociedade, do próprio povo de Deus, não sabe quem é. É um povo perdido, não tem identidade clara. Aí vive com depressão, com ansiedade, cheio de crise existencial. Não, em Cristo nós sabemos quem nós somos. Jesus, ele tornou as nossas vidas com sentido. Jesus dá sentido à vida de uma pessoa. Ou seja, ele traz sabor. Ele tornou a sua e a minha vida saborosa, porque sem sal, nenhuma comida é saborosa. Então, é esse sabor que nós precisamos levar agora para outras pessoas. É esse sabor, essa conservação que nós precisamos levar para que outras pessoas sintam aquilo que nós já sentimos. Falando ainda mais específico sobre a sã doutrina, sobre a graça, pessoas precisam saber o que eu e você sabemos. Olha a nossa responsabilidade. Então não aceite viver uma vida que não leve sabor ao próximo. Não aceite viver uma vida que você se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. E não se envergonhar do Evangelho é você levar sabor para o próximo, levar sabor para o mundo. Provérbios 3,17 vai dizer: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. Os caminhos de Deus não são ruins, os caminhos de Deus não são desprazerosos, os caminhos de Deus são deliciosos. Olha que palavra maravilhosa para nós iniciarmos a nossa semana. Os caminhos de Deus são deliciosos. Nós podemos experimentar disso, amado. Eu não estou dizendo que por nós estarmos no caminho de Deus, nós não temos angústias, aflições, desafios, nós temos. Mas em todas elas o Senhor nos faz mais que vencedores. Em todas elas Ele nos conduz em triunfo sempre, nos conduzindo, nos levantando pela nossa mão. Penúltimo de hoje, para você ir almoçar aí, feliz da vida. Vai pôr sal na comida, hoje você vai lembrar da pregação. Uma coisa maravilhosa. O sal, ele é branco. E aqui eu tenho que fazer um parênteses, porque a gente vive num mundo cheio de ideologia, e você sabe que o politicamente correto faz com que a gente, como pastor, como pessoas que estão à frente de uma comunidade, pregando aqui para o mundo todo na internet, a gente tenha que deixar claro essa questão. Isso aqui não está falando de nada racial. Eu estou falando aqui da questão das características do sal. O sal, ele é branco, essa é uma realidade. Eu sei que as ideologias falam que não existe mais verdade, tudo é relativo, mas nós sabemos que existe verdade, Jesus é verdade, então não tem relativismo aqui. O sal, ele é branco, então a cor predominante do sal é uma cor branca, e isso também traz lições para a nossa vida. Por quê? Porque a cor branca, ela só pode ser percebida no sal quando ele é retirado do mar. Quando você olha para o mar, você não vai. A gente estava agora em Israel, e a gente estava lá na transição de Israel para o Egito, e a gente olhando ali, a gente via os processos de sal sendo cristalizado ali. Eles tiram ali do mar e eles deixavam ali amontoado, e aquilo, como eu disse, o sol vai batendo e aquilo ia sendo cristalizado, e você olha assim, você vê várias pilhas, assim, pirâmides no próprio mar, no canto, assim, mais no raso, assim, até mesmo no fundo, e você fala, o que é aquilo? Aquilo é sal. Então você consegue ver a cor do sal quando ele é retirado do mar. Em Isaías 1,18, a palavra de Deus diz isso: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os nossos ou que os vossos pecados sejam como a escarlata. Escarlata era vermelho. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha que coisa maravilhosa. Então, na palavra, o branco, ele aponta para uma vida de pureza. Na palavra, o branco aponta para uma vida de santidade, uma vida sem pecado, uma vida que não é mais vermelha, não é mais escarlata, não é mais carmesim, agora é como a lã. Então, quem é sal por quê? Porque foi purificado, porque foi tirado do mar, porque Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Então não deixe com que nada mais suje as suas vestes, não deixe com que a lama do mundo, não deixe com que o pecado, não deixe com que nada, você tem que conservar, lembra? Os valores do reino. Então não deixe com que as coisas externas sujem as suas vestes. Jamais permita que essa pureza, sabe? Essa pureza de Deus, a pureza do Evangelho, jamais permita que isso se afaste de você. Tenha um coração puro. O sal, ele conserva-se puro quando ele se afasta daquilo que o mancha. Então, como é que eu me conservo puro? Me afastando daquilo que pode me manchar. O que pode manchar o crente? O pecado, o mundo. Provérbios 4:14 diz assim:
não entreis na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Olha o verso 15 agora. Evita-o. Evita. Olha, não passes por ele. Desvia-te dele. Passa de largo. Então esteja longe daquilo que te afasta de Deus. Escreve aí no chat. Nós estamos indo para o último ponto. Escreve aí. Eu vou me afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Esteja longe disso. Quando você escreve, eu vou entrar no último ponto de hoje, que é o ponto 13, foram 13 lições aqui. O sal, ele deve ser usado na medida certa. Você sabe que ninguém suporta uma comida também com excesso. Assim como também ninguém suporta uma comida quando ela está com falta de sal. Então pode ser a comida mais saborosa do mundo, mas se ela não estiver temperada na medida certa, ninguém consegue comer. Ninguém vai conseguir extrair o melhor sabor daquela comida, porque existe um ponto certo, existe uma medida certa. Eu quero fechar dizendo isso para você, que no reino de Deus, tudo deve ser temperado na medida certa. Tudo tem que estar na dose certa. Sabe, não adianta você se dedicar 100% à igreja e você se esquecer da sua família. Não adianta você se dedicar 100% à obra e você se esquecer dos seus filhos. Sabe, não adianta você orar se você não vigiar. Não adianta você ter uma vida de oração se você não tem uma vida de prática em direção àquilo que você ora. Ou seja, tudo na medida certa. Olha o que diz Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta você ganhar status, fama, likes, engajamentos? O que adianta você ganhar tudo isso e perder a sua alma? O que é isso? Medida certa. Tudo deve ser temperado na medida certa. Então não adianta você pregar excessivamente para você querer um ente querido, você querer que um ente querido seu se converta ao evangelho. Porque quem convence é o Espírito. E aí você vai se tornar aquela pessoa maçante. Prega, fala. E não convence. Por quê? Porque você nunca vai convencer ninguém. É o Espírito que convence. Então na vida cristã, nós não devemos ter excesso. Na vida cristã, nós devemos ter um equilíbrio. Tudo na dosagem certa. Tudo na medida certa. Tudo na medida de Deus. Eu fecho com Filipenses 4,5 que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te direcione a você fazer tudo na medida certa. Se você chegou até aqui e repara que tem excessos na sua vida, que você possa fazer hoje tudo na medida certa. Nem mais, nem menos. O que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma? O que adianta viver uma vida de prazeres, mas não ter a vida eterna, a salvação eterna? O que adianta? Uma vida humana de prazeres, nada. Então a minha oração vai ser para que nós saímos daqui nessa manhã, para que ao desligar essa transmissão, nós saímos aqui, sabe, dispostos a impactar o mundo ao nosso redor com as verdades de Jesus, mantendo sempre a nossa autenticidade e a nossa fé. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aqueles que estão prontos para salgar o mundo, digam amém, amém e amém. Que bom que você ficou até agora. Nós aqui não fazemos culto sem sal. Pode ser uma transmissão, mas ela é salgada, porque nós somos aqueles que trazemos tempero. Eu quero fechar orando com você, te despedindo para uma semana de grandes bênçãos, te despedindo para você impactar o mundo com sabor e com significado. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te damos honras e glórias, te agradecemos, Jesus, por mais uma transmissão excelente, te agradecemos, Jesus, por mais um tempo que o Senhor permitiu de nós estarmos aqui crescendo em graça e conhecimento. Eu te louvo, Jesus, pela tua bondade. Eu te louvo, Jesus, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Jesus, por uma mensagem tão prática. A graça de Deus é isso, Pai. O Senhor nos dá fundamento. O Senhor nos dá a praticidade do Evangelho. E eu creio que essa palavra, Pai, vai ser aplicada hoje imediatamente. Que ninguém fique aqui questionando, que ninguém fique aqui com poréns, com sinões, mas que todos nós possamos aplicar a tua palavra imediatamente. Ainda hoje, Pai, no nosso almoço agora, na mesa, Jesus, que nós sejamos esse a salgar, mais do que um saleiro sobre a mesa, que nós sejamos esse sal, Pai, a salgar a nossa família, que os pais orem pelos filhos, que os pais ensinem os filhos a dar graça pelos alimentos, que haja conversas santas, que não haja, Pai, fofocas, que não haja conversas que não convém, mas que nós possamos conservar, Jesus, que todas essas 13 lições sejam aplicadas, que nós possamos viver essas verdades bíblicas, Pai, dessa passagem tão poderosa que o Senhor nos deu como direção no Sermão da Montanha, Pai. Eu oro, Jesus, para uma igreja que salga, para uma igreja que tempera. Eu oro para que uma igreja que está sendo levantada para impactar o mundo com significado, não para ser mais uma igreja, não para ser mais um crente, mas para sermos
o crente, para sermos o sal, para sermos aqueles, Pai, que fazem a diferença no nosso campo de atuação. Jesus, dá sabedoria, dá mãos fortalecidas, fortalece as mãos, Jesus, para que todos nós possamos trabalhar, para que nós possamos correr e não nos cansar, não nos fatigar, Jesus, possamos estar renovados em Ti, Jesus, para cumprir o ID, para cumprir, Pai, o Teu mandamento, a grande comissão, para que nós possamos pregar da Tua graça, que revela, que produz herança. Eis-nos aqui, Jesus, para sermos crentes de verdade. Nós temos esse compromisso contigo, Jesus, e mais uma vez nós nos compromissamos, Pai, assumimos a responsabilidade, Pai, porque ela foi colocada nos nossos ombros, de guardar, de salgar, de temperar, de produzir, Senhor, sede nas pessoas ao nosso lado, através da palavra, da pregação, que todos estejam habilitados, como disse Paulo, Jesus, perfeitamente habilitados para pregar, para ensinar, porque isso vai produzir sede, Jesus, naqueles que nos ouvem. Nós oramos em nome de Jesus, declarando que essa semana, Pai, nós veremos o cumprimento dessa palavra, nós veremos, Pai, os sinais acompanhando as nossas vidas. Nós oramos declarando, Pai, que nós veremos, Pai, sinais, prodígios e maravilhas em nós e através de nós, porque nós somos sal da terra, e nós, como sal, sendo sal, impactaremos o mundo com sabor e com significado. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. A igreja online de Cristo diga amém, amém e amém. Uau! Que mensagem do coração de Deus. Eu falei que você ia ser ativado, impulsionado por uma semana de grandes bênçãos. Nós estamos finalizando o nosso encontro. Que você tenha um ótimo almoço, que você lembre de tudo isso, que você ouça essa palavra, que você encaminhe para outras pessoas. Ela vai ficar aqui armazenada no nosso canal no YouTube. Lembrando, nosso próximo encontro é amanhã às 20 horas, online, culto de oração e confissão. Venha, vamos orar junto, vamos rasgar o céu com as nossas orações. E terça-feira, presencial, você que é de São Paulo, dia de Cedros, encontro de homens, às 20 horas, Rua Bacaitava, número 37. Estamos finalizando. Eu amo a sua vida, eu declaro que o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Tenha um ótimo domingo. Não se esqueça que o amor resgata e a graça transforma. Que você seja sal, impacte o mundo com sabor e com significado. Graça e paz a todos, ótima semana.